O nosso protagonista estava saindo para comprar um jogo. Seu nome é Kazuma Satou, que é apenas um moleque vagabundo que quase nunca sai de casa. De repente, ele acaba sendo atropelado por um caminhão em alta velocidade, após tentar salvar a vida de uma garota que estava no caminho. E depois de todo esse momento de choque, na vida após a morte, Kazuma se encontra com uma deusa chamada Aqua, que se oferece para levá-lo para um mundo de aventura, para lutar contra o Rei Demônio ao invés de ir para o céu, ou reencarnação. Ele também tem a opção de escolher qualquer item ou habilidade para se armar, e o Kazuma fica irritado com a atitude da deusa Aqua, e decide que quer levar ela junto com ele para o novo mundo. E é assim que o anime de Konosuba começa, com a deusa Aqua incapaz de retornar até que o Rei Demônio seja derrotado. Os dois ganham um pouco de dinheiro para se registrar como aventureiros, com Kazuma sendo designado para uma classe de aventureiros bem mais ou menos, enquanto a deusa Aqua é designada como arqui-sacerdote. Os dois passam as semanas seguintes trabalhando com uma vida despreocupada como trabalhadores, mas nada disso está sendo uma aventura isekai como eles queriam. E depois de lutarem para derrotar alguns sapos gigantes, Kazuma e Aqua procuram membros para se juntar ao seu grupo, e eles são rapidamente abordados por Megumin, uma garota mago capaz de executar a poderosa magia de explosão. No entanto, eles rapidamente descobrem que ela fica incapacitada imediatamente após lançar o seu feitiço, e ela também é uma baixinha teimosa demais para aprender qualquer outra habilidade. Kazuma tem poucas opções, então mantém Megumin no seu grupo. Além do mais, essa baixinha disse que iria denunciá-lo por assédio se ele não aceitasse. Depois, Kazuma é abordado por uma cruzado chamada Darkness, que também parece ser maluca da cabeça, e logo de primeira vista, eles ficam chocados com o comportamento estranho de Darkness. Mais tarde, Kazuma encontra sua amiga ladrão que se oferece para lhe ensinar uma habilidade de furtar objetos, que ele rapidamente usa para roubar as calcinhas das garotas, e depois a cidade inteira é reunida para derrotar um exército de monstros de repolho para a colheita, onde a Darkness demonstra sua habilidade de resistir a ataques inimigos como uma masoquista pervertida, e com as missões de caça diminuindo devido a um dos generais do Rei Demônio se mudando para perto, Kazuma acompanha Megumin enquanto ela pratica sua magia de explosão em um castelo aparentemente abandonado, e isso acaba enfurecendo o general sombrio que estava vivendo naquele castelo, e ele coloca uma maldição da morte sobre a Darkness, e exige que Megumin venha ao seu castelo dentro de uma semana se quiser salvar sua amiga. Logo após o general ir embora, Aqua simplesmente remove a maldição de Darkness usando seus poderes, tirando a necessidade de fazer a jornada até o castelo, mas agora eles estão querendo ganhar algum dinheiro. Mas o problema é que apenas missões difíceis estão disponíveis. A deusa Aqua aceita um pedido para purificar um lago cheio de monstros jacarés, mas os outros a colocaram em uma gaiola para mantê-la segura. Embora mais tarde Aqua tenha conseguido completar a missão, ela fica um pouco traumatizada após horas de ataques de jacarés. No caminho de volta, o grupo encontrou um guerreiro chamado Mitsurugi, que é um outro humano que Aqua havia enviado para este mundo antes de Kazuma, e ele não está nada satisfeito com a maneira de como Aqua estava sendo tratada na gaiola. Mitsurugi desafia Kazuma para um duelo, mas ele é facilmente derrotado depois que Kazuma rouba a espada amaldiçoada que ele ganhou quando veio a este mundo. No dia seguinte, Mitsurugi fica sem acreditar ao saber que Kazuma vendeu a sua espada. Depois, o general sombrio retorna à cidade se perguntando por que ninguém veio lutar contra ele no castelo, e ele está muito irritado porque Megumin continua usando seu castelo para praticar explosão, e depois dele provar ser facilmente vulnerável à magia de purificação de Aqua, ele invoca um exército de mortos-vivos que é rapidamente derrotado pela magia de explosão de Megumin. Enquanto o general estava lutando contra Darkness, Kazuma lembra que ele é fraco contra o elemento água, e pede para a deusa Aqua atacá-lo com uma inundação, conseguindo enfraquecê-lo, e Kazuma consegue roubar a cabeça do general, dando a Aqua a chance de derrotá-lo com a sua magia. No dia seguinte, Kazuma e seu grupo ganham uma grande recompensa por derrotar o general, mas esse dinheiro é imediatamente colocado para pagar os danos que a enchente de Aqua causou à cidade, e eles continuam precisando de dinheiro para pagar suas dívidas. E apesar do clima ser congelante, Kazuma e seu grupo assumem uma missão para matar duendes da neve, mas a sua caçada acaba atraindo a atenção de um poderoso samurai do inverno que acaba matando Kazuma, enviando ele para a vida após a morte de novo, onde ele conhece uma deusa chamada Ares. Ela oferece a ele a chance de reencarnar no mundo mais uma vez, mas a deusa Aqua usa sua magia de ressurreição para trazer Kazuma de volta à vida. Alguns dias depois, eles visitam uma loja de magia, administrada por uma mulher morto-vivo de bom coração chamada Whis, que se revela como uma das generais do Rei Demônio, encarregada de proteger uma barreira que cerca o castelo do Rei Demônio. Depois que Whis ensina a Kazuma a habilidade de toque de drenagem, o grupo aceita uma missão para expulsar espíritos malignos de uma mansão onde eles podem ficar durante o inverno. Mais tarde, naquela noite, Kazuma e Megumin estão fugindo de um exército de bonecas possuídas, e eles também precisam imediatamente usar o banheiro. E na manhã seguinte, Aqua revela que suas ações após o primeiro encontro com Whis fizeram a mansão ser assombrada. De repente, uma fortaleza móvel conhecida como Destroyer se aproxima da cidade, e com os membros de seu grupo sendo perfeitamente adequados para o trabalho, o grupo de Kazuma são escolhidos para liderar o ataque contra a fortaleza. Enquanto isso, a Darkness diz a Kazuma que seu verdadeiro nome é Lalatina, e que é a filha de uma família de grande relevância, e usando os feitiços da deusa Aqua e com a magia de explosão
mão da Megumin, a equipe consegue derrubar a fortaleza, apenas para ativar uma sequência de autodestruição. Em seguida, eles vão para dentro para encontrar uma maneira de impedir que a fortaleza exploda, e Kazuma consegue encontrar a fonte de energia, e com a ajuda de Whis eles a teleportam para outro lugar, antes de Megumin usar uma explosão energizada para destruir a fortaleza. Depois, Kazuma relembrou todas as suas aventuras e realizações, e ele estava ansioso para sua próxima aventura, até que a promotora especial aparece para prendê-lo, porque eles haviam teleportado aleatoriamente a fortaleza, o que acabou destruindo e explodindo a mansão do governador local. Então a primeira temporada do anime terminou com Kazuma sendo um dos criminosos mais procurados do reino, e ele retirou de sua cabeça todos os bons pensamentos que ele tinha sobre esse mundo, e nem sequer recebeu apoio de seus aliados. Kazuma é preso por traição devido a explodir acidentalmente a mansão de um nobre, enquanto Aqua faz várias tentativas fracassadas de libertá-lo. Depois, Kazuma é interrogado pela promotora usando um detector de mentiras mágico, e devido a sua amizade com a mulher morto-vivo chamada Whis, Kazuma é preso por ter conexões com o Rei Demônio e é levado a julgamento, onde todos os seus crimes pervertidos são trazidos à tona. Embora Kazuma consiga provar que não faz parte do exército do Rei Demônio, o nobre a quem a mansão pertencia acaba influenciando o juiz para um veredito de culpado. Nesse momento, Darkness revela a herança de sua família e convence o juiz a dar a Kazuma uma suspensão do julgamento. Agora ele tem a tarefa de provar sua inocência e pagar os danos à mansão. Em seguida, Kazuma descobre que seus pertences foram tomados para pagar seu prejuízo. Depois, eles percebem que Darkness não retornou de sua visita à casa do nobre. Então, um grupo de Kazuma começa a se preocupar se sua amiga está sendo abusada pelo nobre, mas a promotora interrompe o grupo para chamá-los para enfrentar os sapos gigantes ao redor da cidade, já que os sapos foram acordados pelas explosões de Megumin. Depois que todos do grupo, exceto Kazuma, são capturados e engolidos por um sapo gigante, eles são salvos da morte graças a uma garota chamada Yun Yun, que é uma amiga de infância de Megumin, que consegue matar o sapo sem esforço com um único ataque de luz. Depois, na loja de magia de Whis, a garota Yun Yun encontra com o grupo novamente, e ela e Megumin ficam duelando entre si, e usando o cristal da amizade de Whis, as duas descobrem que o cristal aprofunda a amizade ao expor memórias embaraçosas. Todos presentes ficam de boca aberta ao ver a luta constante de Megumin para adquirir comida, e também a vida solitária de Yun Yun. Megumin fica irritada e quebra o cristal e ainda terá que pagar pela mercadoria quebrada. Nesse momento, Megumin é desafiada pela garota Yun Yun, e o vencedor será decidido sobre quem cresceu mais ao longo dos anos. Mas Megumin diz que ela não é mais infantil o suficiente para ficar obcecada em ganhar algumas apostas, e também diz que não tem mais tempo para ficar próxima de uma pessoa tão infantil, pois agora ela está em um relacionamento estável com Kazuma, onde os dois podem realmente seguir um caminho juntos. E a Yun Yun fica sem acreditar e ela sai correndo da loja em lágrimas. Depois, Darkness retorna de repente pedindo a ajuda do grupo e querendo sair de um casamento arranjado com o filho do nobre, e o pretendente está ansioso para tirar Darkness de seu grupo. Kazuma sugere que ela compareça à reunião de casamento dizendo que eles vão mudar a decisão do filho do nobre, e no fim eles conseguem impedir esse casamento. E mais uma vez Kazuma é abordado pela promotora, mas dessa vez é por causa de um círculo mágico que Aqua havia desenhado em uma masmorra. Estranhas criaturas explosivas começaram a aparecer, colocando a cidade em risco, e investigando a masmorra mais uma vez, Kazuma e Darkness descobrem que o arquimago por trás das bonecas é um dos camaradas do Rei Demônio, que possui ter a habilidade de ler mentes, e embora ele parecesse ter sido derrotado após um ataque de sorte, ele prende sua máscara em Darkness e acaba possuindo o corpo dela, e ele está começando a estranhar bastante o desejo masoquista dela. Depois, Kazuma limpa o círculo mágico e coloca um selo na máscara. O inimigo tenta usar o corpo de Darkness para se vingar de Aqua, mas Kazuma manda Megumin conjurar a explosão para explodir o mascarado. Depois, Darkness fica constrangida na frente de todos por chamarem ela de Lalatina, enquanto Kazuma tem sua dívida quitada e recebe uma grande recompensa por derrotar o mascarado. E Kazuma fica surpreso ao descobrir que o mascarado tinha mais uma vida extra, e depois de tudo que aconteceu, ele deixou sua posição como comandante do Rei Demônio para trabalhar na loja de Whis. E então ele começa uma parceria comercial para vender produtos do mundo de Kazuma, e um deles é um kotatsu do qual Kazuma se recusa a sair, e ele fica ameaçando Darkness e Megumin quando elas tentam tirá-lo. Mesmo quando ele precisa usar o banheiro, ele ainda se recusa a sair, e pede a Darkness e Megumin para levarem ele para o banheiro, mesmo com ele dentro do kotatsu, mas elas já estão cansadas dessa paixão maluca dele pelo kotatsu, então as duas jogam ele e o kotatsu pela janela. E mais tarde, Kazuma compra uma espada, mas fica arrependido. Em seguida, ele e o seu grupo partem em uma missão para eliminar um bando de corredores lagartos, mas devido a muitas coisas darem errado, o plano de Kazuma acaba em um fracasso e ele morre mais uma vez, e vai para o pós-vida esperando ser revivido novamente. Mas Kazuma começa a ver a deusa Ares como a sua deusa perfeita, e diz que não quer ser revivido para ficar com aquelas malucas mais uma vez, até que Megumin toma medidas extremas para convencê-lo a retornar ao seu corpo, e ninguém diz o que a Megumin estava fazendo com o corpo dele. Com isso, eles retornam para a cidade todos envergonhados, e o Kazuma está sendo visto por várias mulheres próximas como um pervertido nojento, e ele fica deprimido até que Yun Yun chega e diz que quer ter um filho dele. Com isso, todo mundo
vai para a mansão de Kazuma, onde ele fica bastante animado. Mas Megumin quer saber por que diabos a Yun quer ter um filho de Kazuma. E eles descobrem que uma carta do pai dela dizia que toda a Vila Mágica Carmesim havia sido exterminada, e que apenas um filho entre Yun com um aventureiro humilde poderia vingá-los. Mas eles descobrem que a última parte foi falsificada, e então ela decide voltar atrás com essa ideia de ter um filho, para a grande decepção do nosso Kazuma. Mais tarde, Megumin decide verificar a Vila Carmesim, já que ela também foi criada lá, e então Whis teleporta eles a maior parte do caminho. Infelizmente, eles pousam perto de um rebanho de orques femininas, que perseguem e abusam de Kazuma, até que as meninas do grupo conseguem libertá-lo. Continuando para a aldeia, eles encontram vários goblins e outras criaturas, mas eles acabam sendo descobertos devido a Kazuma exigir em voz alta saber onde é que fica a tatuagem escondida de Yun, e com isso começa uma grande confusão e Megumin rapidamente lança uma explosão eliminando a primeira onda. E mais uma onda chega, mas eles acabam sendo derrotados pelo clã de magia Carmesim, que haviam visto a explosão e chegaram a tempo para ajudar. Depois o grupo finalmente chega na aldeia e encontra ela perfeitamente intacta, e o pai de Yun diz que exagerou um pouco na carta sobre o perigo, e apesar de ainda estarem sob ataque, o clã de magia conseguiu protegê-los perfeitamente. Ao entardecer, eles finalmente chegam na casa de Megumin, onde sua irmã os recebe, e os pais de Megumin rapidamente se interessam pelo Kazuma, que mora em uma mansão e que tem mais riqueza do que o esperado. De noite, a mãe de Megumin tranca Kazuma e a filha dela no quarto, na esperança de que Kazuma faça algum movimento safado. Megumin começa a ficar toda carinhosa e confessa o seu desejo, mas do nada ela foge pela janela e vai até a casa de Yun, e depois a mãe de Megumin prende os dois em um quarto novamente, e dessa vez a janela está congelada com magia, e Kazuma faz Megumin ficar calmo e dividir a cama, e para sua surpresa Megumin simplesmente se aconchega nele, e ele está pretendendo deixar Megumin fazer o primeiro movimento, só que dessa vez, para atrapalhar, a quimera Sylvia-san os ataca, capturando Kazuma do lado de fora da casa. E no começo Kazuma estava bem feliz descansando a cabeça e sentindo o perfume dos melões de Sylvia-san, só que quando ele descobre que ela é metade homem, ele entra em pânico, então ele acaba sendo sequestrado e levado para uma velha ruína, onde lá Sylvia-san espera ter acesso a um poder assassino de mago, mas Kazuma consegue prender ela lá dentro, mas ela acaba encontrando o poder que estava buscando, e todos fogem enquanto ela se expande em uma criatura semelhante a uma cobra, e eles não fazem ideia de como pará-la, mas Kazuma encontra uma arma perfeita contra ela, o canhão elétrico construído por um cientista que veio a este mundo também. Inicialmente não funciona até que Megumin usa sua magia de explosão. Nesse momento sua irmãzinha dá o comando para eles atirarem, mas antes de morrer Sylvia-san encontra os outros generais do Rei Demônio, e os três ressuscitam e retornam ao mundo dos vivos como uma criatura unificada, e o clã Carmesim está cortado de sua magia. Whis junto com o Mascarado chegam para manter a criatura sob controle, e eles mandam os aldeões recuarem. Enquanto isso, o Mascarado possui Darkness até que Kazuma pudesse alcançar Sylvia-san, e simplesmente do nada Kazuma começa a confessar o seu amor por ela, enquanto Whis estava reunindo a magia dos aldeões para enviar a Megumin, que junto a Yun usaram a magia combinada para derrotar Sylvia-san, o que acabou matando Kazuma no processo, mas ele acaba voltando à vida novamente, e o final é com ele fazendo um piquenique com a sua equipe, e Megumin pede desculpas por ter apenas uma habilidade, e ela se oferece para mudar seus pontos para aprender magias diferentes, mas Kazuma diz para ela continuar investindo na magia de explosão, e para comemorar Megumin lança uma magia de explosão logo em seguida, e a nuvem da explosão acaba ficando em um formato de coração. Com isso chegamos ao fim, e como sempre, se você gostou, se inscreva no canal. Valeu, tamo junto e até a próxima!